com todos vocês, com sua família, com seus esposos, amigos, amigas, netos, filhos, que essa paz e esse amor de Deus seja repleto em sua vida e em sua família. Amém. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Hoje com um tema muito bacana, muito interessante, que se trata de uma pessoa, uma mulher que estava sofrendo bastante com sua enfermidade. Jesus entra em cena num local que causa muita discussão, muita revolta, né? Por causa da situação do dia, do sábado, e a cura dessa mulher. Mas é interessante como Jesus é espetacular e sábio. Ele consegue trazer por detrás dessa cura uma mensagem do reino de Deus, né? E é isso que nós vamos navegar hoje na nossa aula, na nossa discussão de hoje. Vamos, então, iniciar a leitura. Creio que o PowerPoint, a Débora vai me auxiliar aí hoje. O PowerPoint está aí. Nós vamos trazer esse texto aí. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. É uma versão bastante amigável, gostei muito dela. Eu adotei na semana retrasada a Nova Versão Internacional e hoje nós vamos na Nova Versão, na Nova Versão Transformadora. Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Após a leitura, nós iremos orar ao Senhor. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam os seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, primeiramente pela vida que o Senhor nos concedeu, por esse dia que estamos aqui reunidos virtualmente no Teu nome para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, por essa liberdade que nós temos de ler da Tua Palavra. E nós pedimos a Ti, Senhor, o Seu direcionamento, a
a sua presença em nosso meio, Senhor, que o Senhor habite em nossos corações como o Senhor sempre tem feito. Abra os nossos corações e a nossa mente para que possamos aprender um pouco mais de Ti hoje. Fica com todos que estão reunidos no Teu nome, nas casas, em todos os lugares ou até mesmo dentro do carro, através de todos os canais disponíveis nas nossas redes sociais. Essa é a oração que fazemos no nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Um texto bastante, um momento muito especial, né, na vida dessa mulher, aonde ela é curada. E o título da nossa reflexão é Jesus, Mulheres e Homens, né? Aproveitando esse momento em que ele está na sinagoga, haviam ali homens e mulheres, e Jesus era o professor da escola bíblica dominical naquele sábado. Ele entra na sinagoga e começa a dar aula lá na escola bíblica dominical lá deles. Era uma estratégia de Jesus muito semelhante à de Paulo, né? E o nosso objetivo de hoje, né, partindo para o próximo slide, entender a realidade daquela mulher e discutir a sua recuperação, tanto física quanto da sua dignidade, por meio da cura de Jesus. Uma análise com as lentes do reino de Deus, né? O que está por trás dessa cura, né? Naquele momento, naquela circunstância, em que Jesus extraordinariamente faz esse milagre. Então, antes da gente ir para o próximo slide, eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Êxodo. Vamos lá para o livro de Êxodo. E vamos para o capítulo 31. Êxodo 31. A partir do verso 12. Eu vou ler aqui. Vou pedir para que vocês acompanhem comigo essa leitura. Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 18. Livro de Êxodo. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado no meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será o sábado, um descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. O objetivo desse texto aqui é trazer o quão era rigoroso, né, a guarda do sábado para o líder da sinagoga, para o fariseu, para o saduceu. Então, essa situação, assim, eles tinham esse zelo, né, do sábado. E essa palavra aqui nos chama a atenção, executado, né? Se você desobedecesse ou fizesse alguma coisa no sábado, então você poderia até ser executado, com pena de morte. Então, a situação era bem rígida, né? Eles tinham um zelo por isso muito grande. Então, esse texto traz para nós uma reflexão também. Talvez esteja aparecendo na sua memória aí, talvez Êxodo, né? Capítulo 20, onde Deus fala dos 10 mandamentos, e ele fala da guarda do sábado. Está lá no livro de
Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11, diz assim, 20, de 8 a 11. Lembra-te de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Então, todo esse cenário, né, estava muito bem feito, muito bem desenhado na cabeça dos líderes da sinagoga. Então, por isso que naquele momento em que Jesus estava lá dentro, os líderes fizeram aquele discurso, né? E a gente vai andar nesse caminho. Por que que Jesus fez isso, né? Lá dentro, no dia de sábado, perante todos. Essa é a lente que nós vamos usar, e usar a lente do reino de Deus, né? Por que que esse ato aconteceu lá dentro, e com aquela mulher, com aqueles homens que estavam ali, né? Que achavam que era mais importante, como a gente leu no texto básico, né? Lucas 13, é mais importante dar água para um boi ou jumento do que tratar uma pessoa doente ou curar uma pessoa doente. Era essa analogia que Jesus fez ali. No slide seguinte, a gente tem, eu vou trazer aqui para o nosso estudo, para a nossa análise, a situação social da mulher nos tempos de Jesus, né? Como que era essa posição dela, né? Primeira, uma das coisas, né, que a gente pode perceber, a gente já viu aí alguns estudos sobre isso, por exemplo, não participar da vida pública. A mulher era excluída, né, da vida pública, ela não podia andar desacompanhada, tinha que andar com alguém, né, com uma outra mulher. Nenhum homem podia conversar com ela. Então, ela tinha que andar com a cabeça coberta com o véu, e era uma situação, assim, desenhada nesse sentido, né, dessa vida pública. Não deviam se encontrar sozinha com homens. Ocupavam os últimos lugares na sinagoga e em silêncio rigoroso. Quando solteira, era submissa ao pai, e quando casada, ao marido. E a mulher era contada junto com crianças, idosos e escravos, né? E nos mandamentos proibitivos da lei, a gente vendo o livro de Deuteronômio, Levítico, né? Isso aí foi uma pesquisa que ela, na revista traz, haviam 365 não faça. Então, não faça isso, não faça aquilo. Ou seja, a mulher era muito restrita. E esse desenho na sinagoga era uma coisa muito peculiar em todas as sinagogas, tá certo? Então, você pensa assim mais ou menos na sinagoga, né? A sinagoga você tinha, né, a divisão dos homens e das mulheres. As mulheres ficavam nos últimos lugares da sinagoga, tinha uma cortina no meio, depois a ala dos homens, né? Era assim que era o desenho da sinagoga. E as mulheres ficavam lá nos últimos lugares, separado por uma cortina em silêncio absoluto, enquanto os homens na frente eram os que podiam ler a Torá, ler a lei, ler os profetas, fazer algum comentário sobre aquilo, e eles eram os únicos que podiam louvar a Deus ou agradecer a Deus. Então, era esse o desenho da sinagoga, né? E era essa a situação dessa mulher, que ia para a sinagoga por 18 anos, naquele estado, né? Uma mulher encurvada, e se sentava no último lugar da sinagoga. Então, era esse a situação, né? A situação da mulher nos tempos de Jesus. É um contraste muito grande com aquilo que Deus fez lá em Gênesis 2, né? Quando Adão estava dando nome lá para os bichos e etc. E aí Deus, olhando para aquilo, falou assim, não, peraí, você precisa de alguém que te auxilie, que te ajude. Aí Deus vai lá, né? Tira dá um sono profundo em Adão e tira dele da costela uma mulher que
é uma pessoa que está lá para apoiar, para ajudar, para auxiliar, e aí Deus diz que o homem e a mulher serão uma só carne, né? Desculpa, eles se uniriam e seriam uma só carne. Então, esse contraste que o povo de Israel desenvolveu, né, com essas coisas para a mulher, né, não ser levada para proibir vida pública, ser submissa ao pai, depois de casada, ser submissa ao marido. Então, isso era muito forte, isso para nós, assim, fica muito constrangedor, até para a gente poder passar essa aula, fica muito constrangedor, até numa situação assim, meio que de saia justa, para falar sobre isso nos dias de hoje, né? Então, e esse contraste de Gênesis 2, quando Deus cria o casal junto, unido, um ajudando o outro, né? Em amor, em carinho, em união, esse é o projeto de Deus, a visão de Deus, e aí vem a tradição e acontece isso, né? A mulher agora é um objeto, contada com escravos, contada com as crianças, e tinha todo esse desenho, né? Toda essa situação. No próximo slide, agora a situação, né, do status da mulher, e a gente agora juntando com essa mulher encurvada. Detalhe, né, que a gente não sabe se ela era casada, solteira, ou se ela tinha filhos ou não. A gente não tem essa informação. Então, primeiro, né, o status que tinha a mulher, junto agora com sua limitação física, a doença que ela tinha, né, porque muita gente olhava para ela e falou, não, isso aí foi algo que ela fez, que ela mereceu, né, ou os pais delas pecaram, né, como a gente já vem estudando aí há uns 2 domingos atrás, o que ela está sofrendo hoje porque os pais dela pecaram lá no passado, então foi herdado. E ela está nessa situação há 18 anos. Então, gente, pensa, né? Uma mulher como essa situação, indo para a sinagoga há 18 anos encurvada, sem poder olhar para frente, sem poder olhar para as pessoas, né? Olho no olho. Talvez alguém pudesse se abaixar assim para falar com ela. Sim, são situações que a gente pensa e imagina, né? E acredito que provavelmente essa situação que ela tinha lhe rendeu muita vergonha, né? Então a gente se coloca no lugar dela, né? Homens e mulheres se colocam no lugar dela, praticando aí a empatia e vê o sofrimento dela. E o cenário parece que todos estão vendo isso como uma simples paisagem, né? Uma coisa assim que é normal. Ah, ela está assim faz tempo, ela está assim há 18 anos. Ok, né? E essa situação para nós, assim, hoje, ela mexe com a gente, ela dá um revertério, assim, para que a gente possa analisar e ver essa situação e não ficar quieto, né? Não tem como, hoje em dia, ver uma situação e se deixar, né, levar como paisagem, o que está acontecendo muito. A gente está olhando, muitas pessoas estão vendo a situação do próximo como uma paisagem. Você está dentro do ônibus e está vendo, está passando e vida que segue. Bom, o próximo slide é para a gente fazer uma pergunta, né? Eu gostei muito da ideia do João na aula passada e eu coloquei aí uma pergunta para a gente poder discutir, né? E eu coloquei essa daí. O que vocês acham da mulher adúltera que foi colocada diante de Jesus? Né? Esse texto está narrado lá em João 8, onde uma mulher foi colocada diante lá de Jesus, né? Para acusá-lo de uma situação. E lá no verso 3 diz assim: então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus.
A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? É gozada essa situação, né, gente? Essa mulher foi pega em adultério com quem? Com o Gasparzinho? Com o Homem Invisível? Com o The Flash? Então, uma alma penada? Não sei. A lei de Moisés diz que o adultério era entre homem e uma mulher. E os dois deveriam ser julgados, né? E dependendo do caso, o adúltero era o apedrejado, não a adúltera. Então, a lei tinha que analisar o caso. E aí seria o apedrejado. Aí colocam quem diante dele, né? Uma mulher. Por que mulher? Por causa da situação, do status que eu havia comentado no começo. E aí colocam ela lá, diante deles, né? E aí quem vem e pergunta? Os fariseus e os mestres da lei. E aí, Jesus, como é que a gente faz? Então, eu queria trazer esse assunto aí para vocês, para a gente poder dar sequência, né? E ver como era grave a situação, como era grave o status da mulher, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Débora, você está falando? Eu não estou te ouvindo. Não, tá. Deixa eu ver aqui. Edson, José Francisco, João, Zezinho. A avó Denise está aí. Ok. Então, a gente pode perceber, né, que realmente a situação da mulher estava bem difícil, estava bem constrangedora, né? Ainda mais nesse momento aí do ato do adultério, né? Então, a gente vê que a situação da mulher era bem crítica. Tanto é que, lembram lá na multiplicação dos pães, creio que deve estar em Lucas, Jesus está lá no monte, né? Ele chama os discípulos e pede para que juntem os pães e os alimentos. E aí eles fazem uma contagem mais ou menos por cima e dão um número para Jesus, de 5.000 homens. Cadê as mulheres? Cadê as crianças? Cadê os idosos? Então, até eles tinham esse costume, né? Posso falar? Opa, Vani, por favor. Você está falando aí, eu estou pensando, né? Como Jesus é lindo, né? A mulher que foi pega em adultério foi levada para ele assim à força e ele mostrou o seu grande amor por ela, né? Como ele tem indiscriminadamente. A outra era toda aleijada e nem por isso ela deixou de ir atrás da igreja, né? Ir até Jesus. Ela hoje, por muito menos, muitas pessoas deixam de buscar Jesus, deixam de ir à igreja, deixam de buscar a Deus, né? Aquela mulher toda encurvada, toda torta, ela ia, né? E encontrou Jesus, né? A outra foi levada e encontrou Jesus. E a gente vê assim como Jesus demonstrou o seu grande amor, né? Tanto pela que foi trazida quanto pela outra que ia de livre e espontânea vontade, indiscriminadamente. Eu acho que se fosse um homem ali também chegando todo torto, assim como tem outras passagens, ele também curou, né? Jesus não faz essa diferença. Quem faz somos nós, né? Faziam naquele tempo e infelizmente até hoje continuamos fazendo. Muito bom, Vani. Você falou de um outro homem, né? Eu me lembrei de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele era um cara odiado, né? Porque ele era publicano, cobrador de impostos. Aí Jesus fala uma frase para ele, né? Hoje chegou a salvação nessa casa.
um cara que era odiado pelo povo, ninguém gostava dele, né? Se sentia rejeitado, humilhado. Aí, de repente, Jesus vai lá e Zaqueu, desce daí, vem para cá, eu vou na sua casa, porque você também é um filho de Abraão, você também é um filho da promessa, né? Então, Zaqueu também, como o homem que você comentou aí, também foi uma pessoa que sofreu muito, mesmo sendo ele um publicano, né? O publicano é aquele que é judeu trabalhando para o império, cobrava os impostos e dava para Roma. Então, é interessante isso, esse amor dele, esse amor, essa forma como ele atrai as pessoas numa visão do reino de Deus, né? Todos são bem-vindos, homens e mulheres. Dá para ouvir? Dá, pode falar. Então, sobre a sua pergunta, né? O que a gente pensa sobre aquela mulher adúltera colocada ali diante de Jesus? A ideia, acho que, pelo que a gente pensa assim, de uma forma bem simples, aquilo era uma armadilha para Jesus. Se Jesus falasse que era para apedrejar e seguisse a lei, porque a lei era essa, ele seria condenado pelas autoridades romanas, porque ninguém poderia impetrar a pena de morte. Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estaria indo contra a lei e aí cairia em descrédito, né? A ideia era essa, descrédito diante do povo. Então, eles armaram uma armadilha. E nessa ideia, assim, de desvalorização da condição da mulher naquele tempo, eu estou falando só naquele tempo, tá? Desvalorização da condição da mulher naquele tempo, eu vejo aí, né, quando eles colocam a mulher e não o casal, né, que praticou, ou o homem, eles preferem colocar algo que seja mais descartável. Porque se Jesus apedrejasse, perderia aquela pessoa. E talvez a mulher não fosse tão importante assim. Bom, muito bom, João. Bom, dando sequência, então, vamos para o próximo slide, que trata da situação de Lucas. A situação de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Então, nós vamos aqui agora, o objetivo desse slide é mostrar a situação, né? Como que a coisa aconteceu lá dentro, naquele local, né? A gente usando um pouco a nossa mente criativa, a gente vai caminhar aqui sobre esse cenário. Então, vamos lá. Agora, o que aconteceu aqui é bastante surpreendente. Essa é a intenção desse slide, né? Mostrar esse cenário. Uma mulher que estava na sinagoga, no sábado, nos últimos lugares. Ela estava encurvada e não conseguia se levantar, né? Aí estou lembrando agora das palavras da Vani aí, que ela disse. Aí Jesus também estava na sinagoga. Ele era o professor daquele dia. Jesus não pergunta sobre sua doença, ou seja, a doença dela. Ela não pede a Jesus para curá-lo, né? A gente pode ver isso nos versos 12 e 13 de Lucas 13. Ela não pediu nada, ela não prometeu nada e não havia encurralado Jesus, né? Não havia se desesperado para Jesus. Ela não forçou a pegar na sua mão e nem nas suas vestes. Ela poderia ter terminado, Jesus, né? Poderia ter terminado a sua aula e ido para casa e ninguém teria sequer pensado naquela mulher. Mas aí é que entra a coisa, né? Aí que entra
o ponto central da nossa reflexão, né? Ele parou a aula, ele parou tudo e a chamou, né? Então, a iniciativa foi dele. Ele tomou a iniciativa, ele, Jesus, e deu importância ao caso da mulher. Então, vocês podem desenhar a cena daquela mulher encurvada, saindo dos últimos lugares do lado da sinagoga, passando pela cortina e chegando aonde? Perto dos homens. Perto dos homens, ali que era, né, quase que um território proibido. E ali ela estava. E ali Jesus efetuou a cura, né? Ele presenciou aquilo, ele viu aquilo e curou. E aquela mulher começou a adorar a Deus. E um verso que nos chama a atenção, lá em Lucas 13, que é onde todos louvavam a Deus. E lá está lá no verso 13, né? Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. E aí lá no verso 17 diz: as palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Bom, esse é o cenário, esse é a cura que Jesus trouxe, né, para aquela mulher, para aquela situação. E, claro, né, a gente pode extrair daqui muitas informações de pontos de vista diferentes, mas a mensagem que Jesus quer passar aqui para nós, ela é uma mensagem de quebras de barreiras, quebras de protocolos, né? Eu vejo essa leitura como Jesus estando na ofensiva, Jesus não se conformando com a situação que estava ali acontecendo. É claro que, se a gente olhar no ponto de vista dos líderes da sinagoga, estava certo o que eles estavam dizendo, né? Se a gente fosse ver ao pé da lei. Mas, pô, Jesus, você não podia curar essa mulher na segunda ou na terça? Por que justo no sábado? Pô, quebra essa, tal, ajuda a gente, Jesus. Não, mas se acontecesse isso, seria uma grande importância, claro, para o reino de Deus e para essa mulher. Mas ali, na sinagoga, no sábado, com essas barreiras, né, de mulher lá no fundo, essa mulher há 18 anos sofrendo, e essa separação, essa segregação toda de homens e mulheres, e a palavra que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus chama essa mulher de filha de Abraão. Ou seja, se todos são filhos da promessa, homens e mulheres, por que ela também não? Né? E Jesus também chama Zaqueu de filho de Abraão. Agora que eu estou lembrando aqui, Jesus chama também Zaqueu de filho de Abraão. Então, ele trata todos, né? No reino de Deus, todos são bem-vindos, todos são aceitos, desde que se arrependam e creiam em Jesus, tal. Então, essa situação que Jesus está na ofensiva, ele está lá na sinagoga, ele para, ele chama a mulher, e todo mundo já começa a regalar os olhos, né? Como assim uma mulher vindo para frente? Jesus, peraí, e tal. Então, esse cenário todo, a mensagem que ele quer passar é muito interessante. Então, no próximo slide, eu trago aqui algumas palavras, né? A gente poder ver o que Jesus está querendo mostrar naquele momento lá. Essa mulher é uma herdeira das bênçãos prometidas de Abraão. Como homens e mulheres deveriam se relacionar como herdeiros da promessa. Olha o que diz em Lucas 5. Lucas 5. Não, Mateus 5, 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Todos, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados como misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Ou seja, o Sermão da Montanha aí sempre ativo, né? Sempre pingando na nossa memória. Mateus 5, 6 e 7.
a mensagem que Jesus também queria trazer ali para os líderes da sinagoga, a hipocrisia deles, né? Que alimentam seus bois e jumentos levando para dar água, mas criticam o que Jesus está fazendo, né? Recuperar o que Deus criou, né? Lá em Gênesis 2, que eu citei no começo, para fazer o homem e mulher à imagem de Deus, nem superior, nem inferior, nem simplesmente iguais, unidos, que é o sonho de Deus, é o projeto de Deus, né? Unidos. A nossa igreja, no mês passado, creio eu, colocou um versículo muito importante, traz uma responsabilidade muito grande para nós, né? Foi em 2 Coríntios, que unidos em Cristo somos uma nova criatura. A gente joga fora a velha roupa, o velho homem, a velha mulher, e se une a Cristo como uma nova criatura. Esse versículo nos traz uma reflexão muito profunda, porque quando a gente está unido em Cristo, a imagem de Deus se reflete em nós, e nós, então, somos a imagem de Deus. E a mensagem de Jesus também traz também a reflexão da regra de ouro, aplicação da regra de ouro, Mateus 7, 12. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, eu chamei de regra de ouro, né? Claro, a gente pode mudar isso, não tem problema nenhum, mas em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Eu vou ler de novo. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que se ensinam na lei e os profetas, né? E a gente pode trazer aqui, então, a reflexão de Lucas, capítulo 4, versos 18 a 19. Lucas 4, 18 a 19. Antes de ler, estou vendo gente pingando aqui no chat. Um texto que lembrei é: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo revestiram de Cristo. Isso mesmo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Bacana. Herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Gálatas, capítulo 3. Fantástico. Aí, Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, essa é uma reflexão do que Jesus veio trazer ao mundo, né? Do que ele foi capaz de fazer, de ensinar, de reagir às situações, como o João colocou lá, quando Jesus é colocado numa sinuca de bico, entre a lei romana e a lei de Moisés, a armadilha que queriam colocar para ele, e ele brilhantemente sai perfeito, né? Colocando a situação que aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Muita gente ali poderia ter até feito coisas que traziam até vergonha, né? Então, esse cenário dessa cura dessa mulher dentro da sinagoga, trazendo essa mulher para socialização entre homens. Por isso que o nosso título da nossa reflexão é esse: Jesus, homens e mulheres, todos, né? Todos estão no reino de Deus. Jesus não faz acepção, ele traz essa mensagem para nós. Eles são alvos, homens e mulheres são alvos da graça divina, da mesma maneira que qualquer pessoa que se achega a Deus. E hoje, né? Como que a gente pode fazer o link dessa mulher
que foi curada para os nossos dias de hoje. Quem são as nossas mulheres encurvadas hoje? Né? Trazendo essa reflexão. E muitos assuntos estão aí, né, na atualidade. A gente pode ter as nossas mulheres encurvadas dentro de casa, né? Quando elas sofrem violência, a violência física, a violência verbal, né? São ofendidas, são humilhadas, e a gente vê essas mulheres, né? Que estão sofrendo dentro de casa, que estão encurvadas. E um outro cenário também são também eu classifico como mulheres, claro, as crianças que estão sendo ofendidas, que estão encurvadas, sem palavra, sem reação, né? O que vem na nossa memória aí é a menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, né? Crianças que estão sofrendo dentro de casa, que estão sendo violentadas, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde e também da criança e adolescente, a cada 20 minutos ocorre um estupro em menina menor de 18 anos. A cada 4 minutos, uma mulher é violentada. Isso no Brasil, tá? Uma mulher é violentada dentro da sua casa ou em outro local. E quantos adolescentes também, mulheres, jovens, de 20 a 40 anos, 50 anos, que estão encurvadas dentro de casa, em depressão, em ansiedade, procurando a morte, procurando suicídio. Então, esse milagre que Jesus efetuou, quebrando essa barreira, quebrando esses protocolos e trazendo para nós a cura dessa mulher, a reintegração, a sua integridade dentro da sociedade, é uma reflexão para nós também. Nós que estamos unidos com Cristo, né, somos uma nova criatura. A imagem que Jesus tem, glorificada de Deus nele, a plenitude de Deus pousou em Jesus, está em Jesus, e ele agora reflete essa glória em nós. E nós, como agentes de Deus, cartas vivas, né, inseridas na sociedade de hoje, podemos sim reagir como Jesus reagiu. Trazer essas pessoas, sejam homens ou mulheres, de volta a integração social, a uma cura. Não quero dizer que nós vamos curar as pessoas, mas nós podemos sim, como imagem e semelhança de Deus, trazer um alento, trazer um refrigério para essas pessoas, né? Fazendo denúncias, trazendo uma situação assim de encorajamento, orando por elas, orando para que Deus recupere, para que Deus dê força, né? E hoje o foco foi quase que direcionado para as mulheres, né? Porque quando eu estava preparando essa lição, a gente vem muita coisa na memória, então essa menina dos 10 anos, a violência da mulher, me trouxe muita reflexão sobre essas mulheres encurvadas que estão sofrendo. E a gente pode, sim, de uma maneira que Deus pode tocar no seu coração, a gente poder ajudar essas pessoas, né? Existem recursos que a gente pode usar, como disque denúncia, como oração. Nós, como sociedade que está inserida, né? Igreja que está inserida nessa sociedade, como discípulos de Jesus, podemos sim fazer com que a gente possa trazer alento, recuperar essas pessoas e tentar ajudar de alguma forma, né? Somos discípulos, agora partindo para a conclusão, somos discípulos e discípulas de Jesus, somos cartas vivas em meio a um mundo quebrado. Entender o nosso papel e responsabilidade com relações igualitárias, de cura, compaixão pelas pessoas que sofrem e são discriminadas. É claro que eu não quero dizer que nós vamos curar, mas nós vamos auxiliar, nós vamos ajudar de alguma forma essa situação, né?
dessas mulheres que estão encurvadas na nossa sociedade de hoje. Aí eu deixei esse texto, Mateus 11, 28 a 30, dizendo: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de se carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Essas são as palavras de Jesus, e que Deus nos dê humildade, discernimento, para podermos, a cada dia, nos parecer melhor à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que o seu Espírito fale aos nossos corações nesse dia, nesses dias quebrados, nesse mundo quebrado que estamos vivendo. Eu encerro aqui a nossa reflexão e eu queria ouvir aí alguns comentários, algumas coisas sobre essa situação, né, da nossa atuação no mundo de hoje, o que podemos fazer, o que podemos ajudar Jesus quebrando protocolos, né, Jesus quebrando barreiras. E a gente hoje pode, como imagem e semelhança de Deus, como homens e mulheres estão inseridas nesse contexto, e ajudar de alguma forma, seja levando uma palavra de carinho, de amor. Jesus está vendo o seu sofrimento, Jesus está com você, né? Mulheres que estão no fundo do poço, como aquela da mulher adúltera, que foi colocada diante dele, não havia outra solução, ele estava na beira da morte, e hoje nós estamos aí enfrentando informações, né, de tantas coisas que estão acontecendo, e o que nós podemos ajudar, fazer, as orações, nossas contribuições. Então, eu coloco aí a gente para poder dialogar ou poder contribuir nos dias de hoje aí com essa lição que Jesus nos ensinou, né? Trazendo essa mulher para a dignidade no meio do contexto, na cura de um sapo, dentro de uma sinagoga, dando a ela dignidade e reintegração. Fica aberto, então, aí, para a gente poder falar alguma coisa. Deixa eu carregar o notebook aqui, peraí. Pronto. Tá vendo o pessoal aí? Família do João Marcos. Sou Edson. A Fábia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no site da igreja, no zap da igreja. Opa, Joãozinho. Levantou o dedo lá. Bom dia. Tudo bom? Bom. Então, o interessante nesse texto que eu achei, de Lucas, é que Jesus disse: tomai sobre si o meu jugo. Ou seja, ele não deixou as pessoas ficarem na rua. Ele deu algo a ser carregado. E o interessante também é que esse algo a ser carregado não é pesado, é leve. Ou seja, não deixou ficar em pessoa parada. Tem algo a fazer. Isso que eu achei interessante nesse texto. Bacana, João. Isso mesmo. Só Jesus mesmo, porque É verdade. é uma situação bem difícil, né? Quando a gente vê esses casos nos jornais, na situação dessas pessoas que sofrem em silêncio, né? Os números das estatísticas é assim muito relevante, muito alto, assustador. Saber que a cada 15 minutos uma jovem é estuprada,
uma mulher é violentada, e a gente, como agentes de transformação, cartas vivas, né? As pessoas têm que ler Jesus em nós. Porque se isso não acontece, quem que vai estender a mão? Quem que vai dividir o pão? Né? Então, fica esse desafio para nós. Porque nós estamos inseridos nesse mundo, né? Então, levar uma palavra que anima, que dá coragem, Jesus está acompanhando e vendo, isso é muito importante para nós. Bacana, João. Bacana a sua observação. Tem uma pergunta aqui no chat da igreja dizendo assim: eu acredito que ainda hoje a mulher sofre muitas injustiças, com certeza. Mas é bom ver isso tem mudado ao longo dos tempos. Mas ainda há muito a ser ajustado. Verdade. Há muito mesmo. O índice, as estatísticas, né, como eu disse, são assustadoras. São assustadoras. E a gente ainda consegue ver ainda algumas cenas que nos chocam, né? Sobre a religiosidade, as pessoas sendo muito omissas em alguma situação. Então, que Deus nos dê humildade, discernimento para agir nesse mundo conforme a sua vontade. Fábio, você quer falar? Oi, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Bom dia. Então, essa aula é mais uma reflexão que a gente tem para nossa semana, mas mais que isso, né? A gente, com o tema de que a gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria, a gente tem que fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse para nós, é um conforto, né? É uma forma de expressar com Deus em oração que a gente precisa. Mas esse tema sobre agressão, estupro, tem uma outra agressão muito pesada também, que é a do convívio diário entre uma família. Às vezes uma família comporta só o esposo, a esposa, mãe e filho. Eu tenho o caso de uma conhecida que está sofrendo uma agressão imensa porque o filho a despreza intensamente, ela se vê de mãos atadas e ele não quer nada que venha da mãe, mas ele depende do convívio, do teto da mãe, ele despreza totalmente a mãe se sente muito só, é uma situação muito difícil. E o que eu tenho feito é orar por ela, e das pouquíssimas vezes que eu a posso ver, porque ela também tem alta idade, por conta da pandemia, a gente tem que estar no resguardo, né? A gente se vê meio que amarrados, de mãos atadas, mas que a gente não deixe de orar incessantemente. E nós, enquanto cristãos, por favor, reflitamos e seguremos na mão de Deus e oremos para que o Espírito de Deus nos contenha, para que não agridamos a nossa esposa, o nosso filho. Peçamos a Deus, ao Espírito Santo, para que atue em nossas vidas, porque é difícil viver num lar onde o esposo despreza a esposa, onde a esposa despreza o esposo e fica em guerrinhas. Isso dói muito a Cristo. Aquela parábola em que Jesus também cogitou, que é da videira, onde ele vai convidando para trabalhar, uns muito cedo, outros no final do dia.
É justamente com esse intento de que trabalhemos sempre, uns chegarão mais cedo, outros mais tarde, para o reino de Deus, mas ele nos convida sempre. Então, façamos nós a nossa parte, a começar por nós, em casa, que nos contenhamos, que agarremos nas mãos do Espírito Santo e nas mãos de Deus, para não agredirmos aquele que nos acude, que cozinha para a gente, que cuida da casa, né? Que traz o sustento, que nos contenhamos. Todos precisamos de todos. E o diabo está aí justamente querendo isso, nos desequilibrar, derrubar as famílias. Então, comecemos em casa a nos conter, para não agredir o nosso próximo. A nossa família, nosso exemplo como cristão, a nossa batalha começa aqui, no lar, né? Então, a gente reflete muita coisa interessante, que é o caso dessas agressões aí, mas começa dentro de casa. Então, por favor, nos agarremos nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo e nos contenhamos. Está irritado porque está sufocando? Vai lá fora, larga um berro, vai lá no quintal, xinga para chuchu, grita lá, sabe? Que Deus o perdoe. Não se deve falar palavrão, mas soltar um palavrão ao vento, desabafar, às vezes é necessário. Então, por favor, é o que eu peço para a gente, enquanto comunidade, enquanto cristãos, que a gente use de bom senso. Era isso, me desculpa. Imagina, pai, foi muito bom mesmo, porque as suas palavras trazem para nós também uma reflexão muito, muito profunda, porque, juntando com o que a Vani falou lá no começo, homens também, né? Homens também sofrem. Tem muita gente sofrendo em casa por causa do seu estilo de vida, né? Os gays, eu vou ser sincero, eu não sei se esse negócio de politicamente correto. É difícil para mim isso, né? Na minha idade já tentar fazer esse negócio de politicamente correto, mas os gays também sofrem dentro de casa. Eles têm essa situação dos pais, né? Aqueles pais mais conservadores. Então, eles também são homens encurvados, né? Levar alento, levar uma palavra de reflexão, trazer essas pessoas que provavelmente logo, logo eles já estão pensando no suicídio ou algo do tipo. Então, essas pessoas, né, não só os gays, mas como as lésbicas também, estão encurvadas dentro de casa, sofrendo por causa dessa situação. Então, tudo isso junta, a gente tem aí milhões de homens e mulheres encurvados dentro de casa. A gente precisa estar aí, né, para que a gente quebre esses protocolos, porque a Débora colocou lá em Gálatas 3, se não me engano, acho que foi isso, estamos unidos em Cristo. E se estamos unidos com Ele, a gente tem que refletir o que Ele é. Ele é esse tipo de gente, Ele é esse tipo de pessoa, nós somos pequenos cristos inseridos no mundo para que esse reino de Deus se junte como uma coisa só, como uma união. Então, essa coisa toda, todo esse cenário que a gente enfrenta, é realmente um desafio, não é fácil isso, não é fácil. As coisas, parece que tem mais coisa contra do que a favor, então a gente tem um desafio muito grande, e nós, como imagem e semelhança de Deus, temos que pedir a Deus mesmo o discernimento, a humildade do Espírito Santo, para que esse Espírito de Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos ajudar nessa empreitada de homens e mulheres encurvados dentro de casa. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, creio que deve ter aumentado muito, 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 muito. Muito bem, gente. Já são 11h11. Eu agradeço aí a participação de todos, Vani, João Marcos, Fábio, Joãozinho, Zezinho, Edson, Cida. E que Deus
nos abençoe, nos ajude nesse momento em que a gente vive e que Ele nos conceda sabedoria